Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Olha só, um cenáriozinho um pouco diferente hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um pouquinho mais pertinho, um pouquinho mais fechadinho, porque o negócio tá frio aqui hoje. Bora, galera do Instagram chegando aí. Falem um bom dia para mim, para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo. Essa nossa live aqui, essa nossa aula em formato de live, é um aquecimento, é uma preparação para o desafio da abertura zerada que vai acontecer de 6 a 12 de junho. Então, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Daqui a pouco a Tia Ju vai colocar o link para vocês aí nos comentários, no Facebook, no YouTube e no Instagram. O link está na bio, mas você também pode mandar um eu quero que minha equipe responde com o link para você, tá bom? Lá no desafio da abertura zerada, eu vou mostrar para você como é possível você zerar a sua abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Sim, meus alunos têm conseguido fazer isso em 8 semanas. A grande maioria dos meus alunos consegue fazer isso em 8 semanas. Então, participe desse evento e para que você chegue lá bem preparada, bem preparado para o nosso evento, a gente está fazendo essas aulas em formato de live, que é como se fosse um esquenta, né? Quando a gente vai para uma festa, para um evento, às vezes a gente faz um esquenta, uma preparação ali, e aqui é a preparação. Mari, eu preciso assistir todas essas aulas em formato de live, aí, todas essas lives para conseguir acompanhar o evento? Não, mas quanto mais lives você assistir, mais aula você vai conseguir acompanhar, mais fácil vai ficar para você o desafio, tá bom? Bora lá, que ó, hoje eu tenho bastante coisa para falar. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como zerar a abertura sem sentir dor. Alguém aí tem medo de sentir dor fazendo alongamento? Tem medo de sentir dor zerando a abertura? Gente, quebrei minha caneca preferida hoje. Nossa, nem acreditei. Mas a gente não pode lamentar pelas coisas, né? Então tá bom, vida que segue, né? Agora eu vou só usar assim, ó, de lata para não acontecer mais. E vamos que vamos. Mas digam para mim, alguém tem medo aí? Alguém tem medo aí? Pois é. O que acontece, né? Bom, primeiro, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nosso esquenta para o desafio, né? Esse nosso aquecimento aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegarem na abertura zerada. É isso que eu faço aqui do lado de cá. E nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre como é possível zerar a abertura sem sentir dor, sem sofrimento, ok? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Se você tiver um bloquinho de anotação, eu acho que você vai querer anotar algumas coisas, ou pelo menos preste bastante atenção para que você consiga entender o fundamento do nosso corpo perante ao alongamento, ok? É isso que a gente vai abordar aqui hoje. Vamos lá, primeira coisa, o que é a dor? Você já parou para pensar o que é a dor, né? A gente está lá, uma vida normal, de repente a gente sente uma dor. Essa dor, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Faz sentido? A dor, ela é um alerta, é uma maneira do nosso corpo se comunicar com a gente, falar, ó, tá acontecendo alguma coisa errada aqui dentro, ok? O que é a dor quando eu estou fazendo um alongamento? Quando eu estou fazendo um exercício de fortalecimento, né? Tô lá pegando peso, aí começa a queimar o músculo, daqui a pouco começa a doer o músculo. O que meu corpo tá querendo dizer? Tá querendo dizer que aquela função tá pesada demais para ele, né? Que as fibras musculares ali estão sofrendo para executar aquele movimento. Quando a gente traz isso para o alongamento, o que é a dor quando a gente está fazendo alongamento? É um alerta de que as minhas fibras estão sendo muito tracionadas. Quando a gente faz alongamento, eu traciono o meu músculo. O meu músculo ele é formado por várias fibras musculares. Conforme eu começo a sentir dor, essas fibras musculares, elas começam a se comunicar e começam a dizer, ó, tá passando um pouquinho aí do limite. Vamos entender como é que isso funciona? Porque isso é muito importante para quem quer zerar uma abertura. Às vezes a gente acha que para zerar a abertura, a gente vai ter que sofrer, que vai ter que fazer um monte de exercício e morrer de dor. E na verdade é o contrário. É o contrário. Se você quer zerar a abertura, você não pode fazer alongamento sentindo dor. Vamos entender? Ó, vocês vão descobrir aqui com o tempo, quem está começando a me acompanhar agora, tá?
que eu sou uma péssima desenhista, tá bom? Mas mesmo assim eu ainda insisto, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui, ó, o nosso músculo. Esse daqui, vamos supor que é o músculo que tá lá atrás da minha perna, que é um músculo que eu quero ganhar flexibilidade para poder zerar uma abertura. Esse músculo que a gente palpa, que a gente pega aqui, ó, ele é formado por várias fibras musculares. Então, tem várias fibrinhas. Quando a gente faz musculação, né, a gente aumenta a quantidade de fibra. E aí fica aquele músculo volumoso, sim? Quando a gente faz alongamento, dependendo da maneira como eu faço, eu posso aumentar o tamanho desse músculo. Dependendo da maneira como eu faço, eu aumento só a capacidade dele de se esticar e voltar. Que é o quê? Quando a gente faz lá alongamento, cara, mas eu fiz um monte de alongamento, e aí na hora que eu tô alongado, eu consigo chutar alto. Depois que eu não tô, quando eu não tô alongado, eu não consigo mais. Quando eu tô alongado, eu consigo zerar uma abertura. Quando eu não estou alongado, eu não consigo zerar a abertura. Isso é o quê? É um alongamento, é uma flexibilidade que eu chamo de flexibilidade ioiô. É aquela que vai e volta. Não é esse tipo de flexibilidade que a gente precisa ter para ter uma abertura zerada. Ter uma abertura zerada, eu preciso ter uma flexibilidade constante. Aquela é a minha flexibilidade. Por exemplo, você precisa fazer alongamento para colocar o seu braço aqui em cima? Coloca aí seu braço aí em cima. Não, esse é um movimento seu, né? É uma amplitude de movimento que você conquistou, que você tem no seu corpo. Se você acordar 5 horas da manhã e quiser, no frio, colocar o braço lá em cima, você vai colocar, porque você tem essa flexibilidade para isso. A mesma coisa a gente tem condições de conseguir com as nossas pernas. Então, eu tenho condições de trazer a minha perna até aqui 5 horas da manhã, porque essa flexibilidade hoje, ela é minha. Como é que eu consegui isso? Fazendo meu músculo crescer em comprimento. Não crescer só a capacidade dele se esticar um pouquinho e voltar. Crescer em comprimento. A gente vai falar bastante sobre isso lá no desafio da abertura zerada. Mas uma das coisas que faz com que a minha musculatura ela cresça de verdade e eu ganhe uma flexibilidade permanente é eu não alongar sentindo dor. Quando eu sinto dor, eu não faço ela crescer, ok? Vamos entender por quê? Bora lá. Voltando aqui, dor. Beleza, então esse é meu músculo e eu quero que ele cresça. E aí eu começo a tracionar esse músculo. Conforme eu começo a tracionar esse músculo, essas fibras musculares, elas têm uns sensores. Sabe, alarme, né? Alarme em casa, quando a gente tem alarme em casa, na empresa, na porta, aí encosta porta com porta, tem um sensorzinho, né? Se a porta abrir, dispara o alarme. Sensor de presença, né? Se alguém passar, dispara o alarme. O nosso músculo, ele também tem sensor. Ele tem alguns sensores que ficam na musculatura, sim, mas ele tem muitos sensores que ficam aqui, ó, no final do nosso músculo, que é o que a gente chama de tendão. Essa parte aqui do meu músculo, ela é um tecido. Pensa na carne de panela. Na carne de panela, a gente tem a parte do tecido. No final da carne de panela, para ela grudar no osso lá do corpo da vaca, a gente tem um tendão, que é um tecido mais duro. No nosso corpo é exatamente igual. O meu músculo da perna é essa carne de panela aqui. No final da carne de panela é onde eu tenho ali um tecido mais rígido, tendão. Nesse tendão, a gente tem muitos sensores nessa região. Por quê? Esses sensores, conforme eu começo a esticar esse músculo, os sensores que estão lá na ponta desse músculo, lá no tendão, começam a gritar. Gritar para quem? Gritar para o nosso cérebro, que está lá lindo, maravilhoso, sorrindo, feliz e contente, porque por mais que os nossos olhos estão pertinho do nosso cérebro, o nosso cérebro só sabe aquilo que a gente conta para ele. Ou seja, se os meus olhos não contarem o que a gente está vendo, meu cérebro não sabe. Se os meus ouvidos não contarem o que é que eu estou ouvindo, meu cérebro nunca vai saber. Se o meu nariz, meu olfato, não levar informações para o meu cérebro, eu nunca vou sentir cheiro de nada. Se o meu tato, né, a minha pele, não levar informações para o meu cérebro, eu nunca vou saber que tem alguém me tocando. Se os meus tendões não levarem informações para o meu cérebro de que ele está sendo tracionado, meu cérebro também nunca vai saber. Então, meu cérebro está lá sempre feliz e contente, até que alguma parte do meu corpo
fala para o cérebro, querido, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. A gente vai rasgar. Estão tracionando a gente e a gente vai rasgar. Existe essa comunicação. E o nosso cérebro muito inteligente, como o Papai do Céu nos fez, eu creio nisso, né? Como muito inteligente, o que ele fala? Ele fala, então, galera, e aí, ó, ele fala a nível de fibra muscular. Sim? Quem mandou a informação foi tendão. Ele fala a nível de fibra muscular. Ele fala, galera, o negócio é o seguinte. Força contrária. Estão puxando vocês nesse sentido. Vocês vão rasgar, certo? Nesse sentido. Agora é força contrária. Resiste para a gente não rasgar. E aí, aqui acontece um negócio que a gente chama na área da ciência, né? Reflexo de contração. O que é isso? É o meu músculo fazendo um movimento contrário. Sabe aquele momento que você está alongando e você começa a ir e de repente você sente a sua musculatura ficar dura, ficar rígida, parece que ela não cede mais? É isso aqui, ó, reflexo de contração. Sim? Isso aqui costuma durar de 10 a 20 segundos, dependendo do que você faz, tá? Aos poucos, nas próximas lives, eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar como é que a gente faz para evitar esse reflexo de contração, porque isso não me deixa alongar. Imagina um cabo de guerra, eu estou puxando em um sentido, meu músculo está puxando em outro, né? E nas próximas lives, mesmo no desafio da abertura zerada, eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas, o que é importante a gente entender agora? Conforme os meus tendões, né, levam informações lá para o meu cérebro falando que a gente vai rasgar, o meu cérebro manda uma resposta de volta falando que é para a gente ter o reflexo de contração. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Eu tenho uma sensibilidade, eu começo a sentir dor. Toda vez que você sentir dor durante o seu alongamento, você pode ter certeza absoluta que está acontecendo isso aqui. Você está tracionando a sua musculatura em um sentido e os seus músculos estão tentando voltar em outro sentido. Qual é o problema disso? Primeiro problema, você jamais vai conseguir ganhar em tamanho de fibra muscular. Você não vai conseguir ganhar um alongamento permanente. Mas, além disso, um outro problema, a gente acaba aqui favorecendo com que a dor aconteça. Vai lá, Tia Ju, você achou que tá escuro, Tia Ju? Ai, Tia Ju, nossa, essa luz é uma bênção na minha vida, sabe, Tia Ju? Mas beleza, vamos lá. Vou começar a dar aula de óculos escuros, tá, Tia Ju? Tava tão gostosinho pra mim, agora tem que ficar com os olhos fechados. Mas beleza, Tia Ju, tá bom, tá bom. Não, tudo bem, beleza, obrigada. Vamos lá. Eu não acendi a luz, achei que fosse passar despercebida. Tia Ju não deixou, vocês viram, né? Beleza. Por que a gente tem que respeitar? Vamos lá. Por que a gente tem que... Gente, eu tô olhando para baixo porque tem algumas anotações aqui para não esquecer de falar para vocês, tá? Por que a gente tem que respeitar esse limite de dor, né? Essa nossa percepção de dor. Primeira coisa. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, primeira coisa que acontece aqui que a gente precisa respeitar esse limite de dor. Quando essa briga acontece, cabo de guerra, eu estou puxando minha musculatura para uma região, meu corpo está puxando a musculatura para em outro sentido. Eu começo a sentir dor. Quando você começa a sentir dor, tem que estar óbvio para você que essa briga está acontecendo. E aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de você colocar mais força. Sim, imagina um cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você vem aqui e você coloca mais força. Como é que eu posso colocar mais força em um alongamento? Como que eu posso? Não, eu estou tentando colocar a mão no pé. Não está indo. Meu músculo ficou duro. Aí eu viro e falo, empurra aqui para mim. Né? Empurra aqui para mim. E aí a pessoa vem e empurra minhas costas. Ela empurrou minhas costas. Se eu tô fazendo um alongamento de posterior, de tentar pôr a mão no pé, eu fecho o ângulo. Se eu fecho o ângulo do quadril e meu tronco, eu aumento a tração desse músculo. O músculo já estava tentando resistir porque ele estava achando que ele ia rasgar. Na hora que eu aumento a tensão, que alguém me empurra, eu puxo de uma vez esse músculo. Sim, eu traciono ele. E aí o que é que acontece? Eu acabo tendo um estiramento, uma distensão. Vamos entender melhor isso. Quando a gente faz alongamento,
É normal a gente ter micro lesões nas fibras musculares. Na verdade, a gente faz alongamento para provocar essas micro lesões. Mari, a gente faz alongamento para machucar o nosso músculo? Sim, a gente faz alongamento para machucar o nosso músculo um pouquinho só. Por quê? Quando ele for regenerar, ele vai crescer. É basicamente assim que funciona, a grosso modo, tá? Para que você entenda. Só que, se eu ultrapasso o limite de dor desse músculo, eu começo, ao invés de fazer micro lesões, eu continuo tracionando, eu começo a fazer macro lesões, lesões maiores. Essas lesões maiores, elas podem fazer uma distensão, que é quando eu rasgo o meu músculo, né? Pode ser aqui um estiramento a nível muscular ou mais perto do tendão, uma distensão. Eu rasgo, eu começo a rasgar a minha fibra muscular. Ao invés de eu ter pequenos pontos que estimulam o crescimento, eu tenho um rompimento desse músculo, que pode acontecer em vários níveis, a gente não vai entrar nisso. Mas, o que é importante eu entender? Quando eu tenho dor durante o alongamento, significa que está tendo essa briga. Se eu insistir em forçar mais, eu acabo tendo uma distensão ou um estiramento. Qual é o grande problema de eu ter uma distensão ou estiramento? Problema número 1, eu vou me afastar da atividade que eu amo e da atividade que eu estou batalhando para melhorar meu desempenho. Se você está aqui hoje é porque você está querendo ter uma abertura zerada, para ter um chute, para fazer uma pose, para fazer uma postura, para fazer alguma coisa. Você está buscando melhorar o seu desempenho em alguma coisa. Se você, nessa busca por zerar a abertura, fizer uma distensão, um estiramento, você pode atrasar essa busca da sua melhora de desempenho, porque eu vou ter que parar de fazer aula, eu vou ter que parar de treinar, eu vou ter que parar de ensaiar, eu vou ter que fazer uma pausa para o meu músculo se recuperar. Então, eu jamais quero isso, porque eu quero melhorar meu desempenho, eu não quero andar para trás. Só que tem um outro grande problema que acontece nisso tudo, que é o quê? Quando a nossa musculatura ela tem um rompimento das fibras, então tá lá meus músculos, né? Imagina que isso aqui são as minhas fibras musculares. Meu músculo tá lá lindo, maravilhoso. De repente, eu faço alongamento, tô lá tracionando, ele tenta resistir e eu vou, peço para alguém me empurrar. E aí, pronto, estourei lá, estourei algumas fibrinhas no meu músculo. Ao invés delas estarem assim, agora elas estão assim. Sinto dor, pode ser que fique roxo e tudo mais, e aí eu tenho que fazer uma pausa da atividade. O meu corpo, ele é super inteligente e ele vai tentar se regenerar, muitas vezes sozinho, né? Porque a gente acaba não indo na fisioterapia, né? Acabo não indo no médico, não indo na fisioterapia, meu músculo volta a se recuperar. Não, 2, 3 dias vai estar bom, uma semana, não, você já volta a treinar. E a gente vai fazendo essa merda com o nosso corpo. E aí, ó, o negocinho volta lá, só que a fibra muscular, ela gruda assim, ela fica um novelozinho, sim? Nessa região onde ela rompeu, ela volta a grudar, mesmo sem você fazer fisioterapia, sem você fazer um tratamento adequado. Só que ela volta formando um nozinho, que é o que a gente chama de tecido cicatricial. Nessa região é como se formasse uma cicatriz. Qual é o grande problema disso? Que toda vez que você tracionar o seu músculo, essa região aqui virou um para-raio. É aqui que vai estourar de novo. Já aconteceu com você? De cara, eu tenho uma distensão aqui na parte de trás da perna e toda vez que eu faço um chute, não sei o que tem, sempre é no mesmo lugar. Sempre é no mesmo lugar. Por que sempre é no mesmo lugar? Porque naquele lugar formou um tecido cicatricial, que é um tecido mais duro, mais resistente. Toda vez que eu traciono, ele rasga, ele não cede, ele simplesmente rasga. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que a dor, ela é uma coisa muito bem-vinda, se você souber usar ela a seu favor. A gente não tem que ultrapassar o nosso limite de dor. A gente tem que convencer a nossa musculatura a se deixar alongar, porque se ela se deixar alongar, eu quebro essa comunicação. Por que os meus receptores vão falar para o meu cérebro, nós vamos rasgar, se eles estiverem cedendo a isso, se eles estiverem concordando com essa atração? Percebe? O mecanismo que eu trabalho é totalmente diferente. Sim, eu não vou fazer cabo de guerra com o meu músculo.
Eu não ensino os meus alunos a fazerem esse cabo de guerra. Não. Existem coisas que a gente pode fazer para convencer os nossos proprioceptores ali, os nossos receptores que conversam com o nosso cérebro, a se deixar alongar. Aí eu evito essa briga contrária. E toda vez que eu evito essa briga contrária, eu consigo ter mais ganho e sem sofrimento. Sim? E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma parte. Acho que não pulei, beleza. Vamos lá. Como é que eu faço para aumentar, então, essa flexibilidade sem causar sofrimento para o meu músculo? Primeira coisa que a gente precisa entender é que isso aqui, ó, a dor, ela pode ser graduada de maneira, como que eu digo, qualitativa, vamos dizer assim, deixa eu ver, falar de um jeito mais fácil, de uma maneira mais lúdica. O que eu quero dizer? Olha só, eu tenho aqui, sabe quando já aconteceu com você de ir no médico e falar assim, nossa, tô com uma dor nas costas e não sei o que tem e tal, e aí o médico ou o fisioterapeuta, né, fala para você assim, tá, de 0 a 10, quanto tá a sua dor hoje? 0 é nada de dor, 10 é muita dor. Você fala, nossa, hoje não, hoje tá 9. Nossa, hoje tá 10. Hoje já tá 15, né? E já aconteceu com você? Da gente tentar graduar a dor? É possível a gente tentar graduar a dor. Não é tão fidedigno, porque a dor que você sente, não dá para saber se é a mesma dor que eu sinto, né? Mas você sabe da sua dor. E aí a gente consegue modular isso, pontuar isso. Como? 1 é quando eu tenho nada de dor e 10 é quando eu tenho muita dor. Sim, isso para qualquer coisa. Isso existe na área da saúde, é aceito em pesquisas científicas e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei isso e eu trouxe isso para dentro do meu treinamento de zerar a abertura. Falei, não, eu preciso ensinar para os meus alunos até onde eles podem ir com a dor. Você precisa entender no seu exercício de alongamento até onde você pode ir com a dor. Porque se você entender isso, você não vai cutucar o seu tico e teco lá em cima. Você não vai mandar o seu cérebro ficar alarmado mandando reflexo de contração. Então, o que a gente fez? O que eu fiz aqui? Primeiro, eu fui estudar e existem pesquisas que mostram que é possível a gente usar essa escalinha de dor para controlar a intensidade do alongamento. E aí, basicamente, aqui eu botei o número 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente eu faço isso mesmo, sabe? Eu não consigo dividir certinho, mas tá tudo bem, dá pra gente entender. Ó, quando você começa a fazer alongamento, você começa a puxar o seu músculo. Então, eu tô aqui, tô aqui, vou alongar flexores, tá? De braço, flexores de punho. Tô aqui, começo a puxar meu punho para trás. Aqui, não tô sentindo nada. Nada, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Então, tô aqui no 1. Tá, começo a tracionar, eu comecei a sentir, parece que tá puxando um pouquinho, né? E aí, eu começo a ver que a minha percepção de dor nessa região que eu tô alongando, ela começa a aumentar. O que a gente considera aqui? A gente considera, primeiro, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. A gente considera leve. Depois, 4, 5, 6, nas pesquisas, a gente considera moderada, uma intensidade moderada. E aqui a gente considera uma intensidade intensa. O que acontece? Quando eu começo a puxar, se eu fico aqui, 1, 2, 3, tô em 3. Eu tô fazendo um alongamento de intensidade leve. Eu não tenho como, meu cérebro não vai fazer eu fazer reflexo de contração, porque ele não tá, essa musculatura aqui, ela não tá gritando pro meu cérebro, a gente vai rasgar, socorro, pelo amor de Deus. Ela não tá gritando. Então, esse reflexo de contração não vai acontecer. Se não acontece, eu continuo alongando, sim? Só que eu vou ter sempre que ficar mantendo esse limite. Qual é o problema desse limite? Eu ganho flexibilidade? Ganho, mas numa velocidade muito lenta.
Então, você que não gosta de jeito nenhum de sentir nenhum tipo de desconforto no alongamento, respira, tá? É possível eu ganhar flexibilidade aqui, só que demora muito tempo. O que uma pessoa que trabalharia aqui ganharia, você vai ganhar, sei lá, em 3 vezes mais tempo, ok? Tô alucinando aqui. Mas, o que eu quero dizer? Se você trabalhar com uma intensidade muito leve de dor, de desconforto, você vai demorar para ver a sua abertura zerar, demorar muito, sim? Beleza. Aí a gente tem um nível moderado, que é onde eu tô aqui, 1, 2, 3, aí eu começo a puxar 4, 5, 6, eita pega. Comecei no eita pega, já comecei a ficar meio esperta, já significa que eu já tô numa intensidade um pouco mais moderada, já tô chegando em 6. Quando eu continuo tracionando a minha musculatura, tô no eita pega e puxo mais, aí eu começo a fazer careta, começo a ficar mais ofegante, começo a sentir meu rosto esquentar, começo a sentir aquele desespero, aquela vontade, o meu corpo querendo sair da posição daquele alongamento. Aí significa que eu tô indo para uma intensidade intensa. Quando eu tô nesse moderado, pode ser, dependendo de como eu chegar lá, se eu vou indo devagarzinho até 6, dificilmente eu estimulo essa dor, esse reflexo de contração. Se eu saio de 3 e vou de uma vez para 6, eu acabo estimulando esse reflexo de contração da mesma maneira. Agora, quando eu começo a trabalhar nessa intensidade aqui, ó, 8, principalmente 8, 9, 10, a 10 é aquele momento que você está num exercício de alongamento e que você está querendo chorar, que você está mordendo a roupa, sabe assim? Batendo no chão. Isso aqui é 10. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Seus próprios receptores estão falando para o seu cérebro, essa pessoa enlouqueceu e a gente vai rasgar. E o seu cérebro está brigando contra. Possivelmente você pode provocar uma lesão com qualquer deslizezinho que você faça durante o seu exercício. Sim, e ganhar flexibilidade, deixar esse músculo se desenvolver vai ser muito difícil. Então, o que a gente faz aqui? A gente não trabalha com sofrimento. A gente tenta trabalhar no desconforto. Eu vou sentir um desconforto durante o alongamento. Eu não vou trabalhar em 3, porque eu quero um ganho um pouquinho mais rápido. Mas eu vou trabalhar ali 4, 5, 6. No meu treinamento, eu ainda indico que meus alunos trabalhem em 7. Só que eles não saem do 1 e vão para o 7. Eles vão passando e chegando aos poucos nessa intensidade de 7. Qual é a intensidade de 7? É aquela intensidade, então eu tô lá, começo a fazer meu alongamento, começo a esticar, tô percebendo o meu músculo, tô percebendo, tá tranquilo, agora tá ficando mais tenso. Eu acho que tá um 6, vamos lá, vai. Eita, pega, nossa, eu acho que agora tá 7. Vamos ver se tá 7? Puxo mais um pouquinho, meu Deus do céu, volta um pouquinho. Percebe? Aí eu consigo ir modulando a minha intensidade de dor. Então, hoje, é muito mais benéfico para o seu organismo, para o seu músculo, você convencê-lo a não fazer o reflexo de contração, que é essa briga contrária para ele se deixar alongar, do que você estimular ela. Uma das maneiras de estimular é você forçar de uma vez o alongamento e chegar no nível de dor 10. Uma das maneiras de você evitar isso é você ir devagarzinho, jamais chegar ali no nível 8, 9 e 10. Sim, ficou clara essa parte? Só coloca para mim um sim, se ficou claro. Só coloca aí nos comentários um sim, se ficou claro essa parte para vocês. Se deu para entender mais ou menos como é que o nosso corpo funciona. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? Vocês vão ver muitas vezes eu falando, você precisa sentir dor 7 no local indicado. Sim, obrigada, Cláudia, show. Dor 7, obrigada, Vinícius. Ó, Vinícius Arruda, Vinícius, eu acho que você é meu parente, mas vamos lá. Muitas vezes vocês vão me ouvir falando aqui, você precisa sentir dor 7 no local indicado. O que eu tô falando? Que é isso aqui, ó. Eu quero que você chegue na dor 7 no local indicado. Dor 7 no local indicado. Esse é um trecho de um dos mantras lá do nosso treinamento. Dor 7 no local indicado. Dor 7 no local indicado. Por quê? Às vezes, você vai olhar e falar assim, mas o exercício que eu tô fazendo, Mari, tá certo.
Gente, direto eu recebo mensagens, né? Até mesmo dos meus alunos. Mari, tá certo esse exercício que eu tô fazendo? E sabe qual é a minha resposta? Não sei. Você tá sentindo dor 7 no local indicado? Por quê? Eu, Mari, fazendo isso aqui, eu não tô sentindo dor 7 no local indicado. Você aí, pode ser que você só de fazer isso aqui, ó, já sentiu dor 7 no local indicado. Porque o seu músculo, o tamanho do seu músculo, o quanto ele está encurtado ou flexível, eu não sei. Não dá pra gente saber, só você sabe. E aí, se você vem e copia exatamente o meu desenho, eu tenho uma percepção da minha musculatura e você vai ter outra. Se eu falo para você, ah, não, deixa eu ver, ó, o desenho tá igualzinho, tá certo, eu posso estar errando, porque pode ser que você não esteja trabalhando na intensidade que a gente pode trabalhar. Pode ser que você esteja extrapolando e vai fazer todo esse reflexo contrário aqui que a gente não quer. Como pode ser que você esteja abaixo. Sim? Então, é aquilo que eu falei na live de ontem, não é o exercício. Gente, o que faz a gente zerar uma abertura não é o exercício, é como você faz o seu exercício, é como você estrutura o seu treino. É isso que faz você zerar uma abertura. Sim? E para eu não me estender demais, para a gente finalizando aqui, então, como é que eu posso ajudar o meu músculo a diminuir esse reflexo de contração? A primeira coisa é eu não ir para essa intensidade de 10. Esse é o primeiro ponto importante. É eu sempre tentar trabalhar ali no máximo 7. A gente, no meu treinamento, a gente trabalha de 5 a 7, tá? É o que eu indico para os meus alunos lá dentro. Mas beleza, já entendi então que eu não devo puxar demais os meus exercícios para não estimular tudo isso. Show de bola. Vou respeitar aqui o desconforto, né? Então é o que eu sempre falo assim, não faça alongamento sentindo dor. Sinta um desconforto. O desconforto é totalmente diferente da dor. A dor a gente tem vontade de chorar, a gente não consegue raciocinar, a gente faz careta. O desconforto, eu só não tá gostosinho, mas eu tô controlável, sabe assim? Eu consigo raciocinar ainda. Agora, quando eu sinto dor, muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar. Se o marido vem perguntar alguma coisa, você manda merda, porque não tô aguentando de dor, você vem me perguntar onde é que está a toalha. Percebe? Eu tô lá no meio do meu alongamento. Então, não, eu preciso estar no meu alongamento numa região onde eu sinto um desconforto. Eu preciso sentir esse desconforto, mas eu também não posso ter o desejo de mandar ninguém a merda, porque se eu tivesse desejo, significa que eu não tô mais conseguindo raciocinar, eu já tô passando, né, do meu limite, tá bom? De uma forma bem lúdica, tá? Para vocês entenderem. Depois, outra coisa que faz a gente diminuir esse reflexo de contração é quando a gente usa a nossa respiração. E aí é muito louco, por 2 motivos. Vamos lá. Primeiro, que a gente nem imagina, né? Muitas vezes, por a gente não estudar sobre alongamento e tal, a gente nem imagina o quanto a respiração tem impacto no nosso ganho de flexibilidade. Quando a gente puxa o ar e solta o ar, a gente enche o nosso pulmão, dependendo da maneira como a gente respira, a gente enche o nosso pulmão de oxigênio, isso é óbvio, né? Ok. Só que esse oxigênio, ele vai para a corrente sanguínea e ele vem passar dentro desse músculo enquanto você está fazendo o seu alongamento. E é esse oxigênio que dá condições para essa musculatura dar uma relaxada. Lembra que se eu estou trabalhando aqui, meu cérebro começa a ficar tenso, meu cérebro está começando a ficar tenso, ele já está, os meus receptores já estão falando, ó, estão puxando a gente aqui, hein? Sim, porque os receptores não ficam lá, você sabe, de boinha, eles vão avisando o cérebro, ó, estão puxando a gente aqui, o cérebro vai olhando, tá. Não, tá puxando a gente, tá. Conforme começa a puxar mais, você não tá entendendo, tá puxando a gente esse negócio aqui. Começa uma discussão. E o cérebro fala o quê? Galera, puxa no sentido contrário. E aí ele vai fazer reflexo de contração. Se eu estiver respirando de forma correta, o oxigênio que vai passando por aqui, ele vai ajudando a minha musculatura a relaxar, a grosso modo, tá? Vai tendo algumas trocas gasosas, uns fechamentos e
abre e fecha algumas janelinhas ali na nossa fibra muscular que faz essa fibra dar uma acomodada. Então, a respiração por si só, ela ajuda a diminuir o nosso reflexo de contração. Só que, primeiro ponto, a gente muitas vezes não sabe disso, não valoriza isso, se sabe, não valoriza. Tô lá no meu exercício e aí eu tô lá, nem lembro que existe respiração. Tô lá tão preocupada em puxar, em segurar no pé, em me puxar, em pedir para alguém empurrar, que eu nem presto atenção se eu estou respirando de forma adequada. Aí vem o segundo ponto. Primeiro ponto, a gente acha que a gente não precisa da respiração, que ela vai acontecer naturalmente. Segundo ponto, a gente nem sabe respirar direito. Como é que a gente faz para respirar de uma forma que eu leve mais oxigênio para o meu músculo? Como que eu faço isso? Existe uma maneira de fazer isso. Durante o nosso exercício de alongamento, é importante a gente respirar direito. Como é que eu respiro direito? Cara, se eu tô aqui falando com você, tá tudo bem, a maneira como eu tô respirando é a minha maneira direita de respirar. Se eu tô correndo, eu vou ter uma outra maneira de respirar. Agora, se eu estou alongando, eu tenho que ter uma outra maneira. Por quê? Imagina uma festa, um show lotado. Sabe aqueles negócios que tem rodeio, sabe? Não lembro como chama exatamente isso. Um salão, imagina um salão gigante assim, ó, e o povo lá tudo pulando, o sertanejão rolando, adoro sertanejo, sertanejão rolando, todo mundo lá pulando, se tem. Se de repente começa um incêndio aqui perto do palco, a única saída para sair do evento é uma portinha que tem lá no outro lado. Sim, tá todo mundo aqui, ó. Festão rolando, tem uma portinha lá, o palco tá aqui, começa a pegar fogo aqui. O que a galera vai fazer? Vai sair todo mundo correndo, um tentando passar por cima do outro e passar por uma portinha desse tamanho. Não é isso? O evento é um negócio desse tamanho aqui e a portinha é isso aqui. Fica aquele empurra-empurra, uns são atropelados, acabam nem saindo, ficam lá por dentro, né? Outros vão empurrando, o outro fica aquela bagunça para sair. Mas e se a gente fosse treinado como... eu lembro na escola que tinha... eu acho que era no Japão, eles eram treinados a evacuar por conta de terremoto, né? Não sei se você pegou esse aprendizado na escola. E eu lembro na escola a professora explicando isso. Então, eles têm o treinamento, né? Eles tinham, sei lá, pelo menos foi o que a professora me explicou na época, que de vez em quando, uma vez, sei lá, uma vez por mês, sei lá, tocava a sirene e eles formavam fila e evacuavam o prédio como uma forma de treinamento. Imagina se isso acontece aqui. Imagina se essas pessoas são treinadas para, na hora que tem um incêndio, saírem em filas. Com certeza elas iam conseguir liberar, sair do lugar muito mais rápido, de forma muito mais organizada, para que todo mundo pudesse sair e ninguém ficasse preso lá dentro. Faz sentido? Tudo bem? Esse é nosso pulmão. O nosso pulmão funciona exatamente da mesma maneira. Meu pulmão tá lá, eu encho de ar. Na hora que eu solto, se eu faço isso, eu tô fazendo as moléculas de ar saírem se batendo. Percebe? E aí é aquele fogo pegando aqui, todo mundo tentando sair correndo. O que acontece? Vai ficar molécula residual, vai ficar ar ainda dentro do meu pulmão que não vai conseguir sair. Porque eu puxei, soprei, ainda tem ar lá dentro. E aí eu tento encher de novo. Aí eu já não consigo mais encher tanto. Por que é importante a gente esvaziar? Porque aquele ar que está lá dentro, ele não está mais rico em oxigênio, ele está rico em gás carbônico. Então eu preciso colocar ele para fora. Para colocar para dentro, eu preciso colocar o oxigênio. Quanto mais eu vou segurando o ar velho ali dentro, menos ar novo eu consigo colocar, menos oxigênio. Quanto menos oxigênio eu coloco, menos meu músculo vai receber oxigênio, menos ele vai relaxar. Então é importante a gente respirar de maneira que faça com que esse ar saia de forma organizada para que eu possa encher meu pulmão novamente. E isso é durante o seu exercício de alongamento. É na hora que você está lá batendo no chão, pedindo para alguém te empurrar. Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer o seu alongamento sozinho, sozinha, lindo, respirando, prestando atenção no seu limite de dor, prestando atenção no seu reflexo de contração. Isso faz a gente zerar uma abertura. E como é que eu respiro, Mário? Você vai puxar o ar pelo nariz
e soltar o ar pela boca, soprando devagar. E não que eu acabo tumultuando mais o ar, ok? Dá para fazer frenolabial, dá para fazer outras paradas, mas aqui a gente não tem tempo para explicar tudo isso. Mas o importante, o básico, encha o seu pulmão e esvazie ele lentamente. Eu tenho que levar o dobro do tempo por exemplo, eu puxo o ar em 3 tempos. Solto o ar em 6. Meu Deus, até mais. Percebe? Eu preciso puxar o ar em um tempo e soltar o ar no dobro de tempo, ok? E aí, como é que eu solto esse ar? Sempre organizando essas moléculas para que elas saiam do meu pulmão de maneira organizada, para que elas saiam de verdade, ok? Então, essa é a nossa segunda maneira. Então, a primeira maneira é eu trabalhar, deixa eu ver, dá para vocês verem, né? Dá para ver? Dá para ver. Eu trabalhar no desconforto e não na dor. Dor jamais. Segundo, é usar a respiração. E a terceira e última. É a gente evitar a soma dos grupos musculares. O que eu quero dizer com isso? Se para alongar o posterior da minha perna direita aconteceu tudo isso, imagina se eu estou alongando o posterior da direita e posterior da esquerda ao mesmo tempo. O meu cérebro ele vai receber comandos de vários músculos. E aí a gente não consegue centrar o nosso alongamento e deixar aquela região relaxar. Então, um terceiro ponto que ajuda a gente a diminuir o reflexo de contração é eu isolar os grupos musculares que eu estou alongando. Então, se eu vou alongar a posterior da perna direita, eu vou alongar a posterior da perna direita. Eu não vou associar com o anterior da perna esquerda. Por isso que fazer o espacate, né? Na hora que eu faço aquele espacate e fico nessa posição para zerar, eu estou tentando alongar a posterior da direita, rotadores e flexores da perna esquerda. Eu alongo 3 grupos musculares. 3 grupos musculares falando para o meu cérebro que eu enlouqueci, que as fibras musculares precisam entrar em reflexo de contração. Faz sentido? Não. Eu vou alongar um grupo muscular de uma perna, depois um grupo muscular de outra perna, sempre de forma isolada, sempre que possível. Show de bola? Sim. Recapitulando, cara, a gente precisa fazer alongamento sem dor. Se eu faço um alongamento estimulando a dor, tentando ser machão, né? Tentando ser forte, não, eu aguento alongamento, pode puxar, pode empurrar que eu aguento, eu acabo estimulando no meu cérebro o reflexo de contração, que é fazer as minhas fibras musculares virem no sentido contrário. E aí eu tô puxando num sentido, minhas fibras puxando em outro. Isso vai aumentando o tamanho das microlesões até eu virar macrolesões e posso ainda ter um estiramento, uma distensão, me afastar da minha atividade, pior, criar um tecido muscular ali cheio de cicatriz, cheio de para-raio, para que depois eu fique sempre me machucando no mesmo lugar. Então, trabalhar com dor nunca é legal. Além disso, se eu trabalho com dor, eu tenho reflexo de contração, menos chance da minha fibra muscular crescer e eu ganhar um alongamento fixo, um alongamento que é meu. Eu preciso convencer meu músculo a se deixar alongar. Como é que eu faço isso? Diminuindo o reflexo de contração. Como que a gente diminui o reflexo de contração? Mandando menos estímulo para o meu cérebro, então eu não trabalho com a dor, eu trabalho com desconforto, numa escala de dor ali de 5 a 7, 5 a 7, tá? É o que eu faço dentro do meu treinamento, quer garantir, trabalha de 5 a 6, mesmo que demore um pouquinho mais para você zerar, mas tá tudo garantido. Uso a respiração para fazer com que o meu músculo ele receba mais oxigênio e isso ajude ele a relaxar. E além disso, eu não vou colocar vários músculos nessa jogada, não vou alongar vários grupos musculares ao mesmo tempo, muito pelo contrário, eu vou isolar o máximo possível do que eu puder para que eu não dê tanto estímulo para o meu cérebro. É assim que a gente zera a abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Show de bola, galera?
Bom, era isso hoje. E, ó, quem não tá ainda inscrito para participar do evento, a gente vai começar o evento lá no dia 6 de junho, mas já se inscreve, porque eu vou liberar uma aula prática para vocês, tá? Vou liberar ela em 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. É uma aula de alongamento para você testar tudo isso que eu tô explicando aqui para você na prática. Aqui não dá tempo, aqui as lives de aquecimento são muito rápidas. Essa aula é uma aula bem longa, por isso que a gente vai estar dividindo ela em 3 partes. Quem tiver inscrito para o evento vai receber essa aula no e-mail. Show? Deixa eu ver dúvidas aqui. Ó, Instagram, galera, se vocês tiverem dúvidas, coloca no pontinho de interrogação para a Tia Mari, senão a Tia Mari fica maluca. Realmente com dor é muito complicado e ainda mais sabendo das lesões causadas por levar a uma situação extrema. Agora, sabendo dessas dicas de ouro, vamos fazer de forma correta. Isso aí, Vinícius. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Eu treinava com segundos 60, 30, mas meu corpo ficava quebrado. Parece, então, eu mudei, tirei segundos, alguns segundos do treino e estou vendo mais resultado. Não amanhece mais doendo a perna. Show! Gente, ó, se você no dia seguinte do seu alongamento, você ainda tem aquela percepção de dor na perna, um desconforto é normal, mas dor, que às vezes é até limitante, não, significa que a gente está fazendo o alongamento errado e que a gente está colocando a nossa musculatura ali em sofrimento e eu não vou ganhar flexibilidade, pelo contrário, eu vou aumentar cada vez mais as minhas micro lesões ali na fibra muscular e posso evoluir ali com estiramento, alguma coisa um pouquinho mais grave, tá? Deixa eu ver aqui. Fabrício, cadê a sua pergunta, Fabrício? A Tia Mari se perde. Põe no pontinho de interrogação. Show, galera. Ah, tá aqui, pontinho de interrogação. Tem que apertar o pontinho de interrogação, né? Perguntas dos stores. Depois de quanto tempo pode alongar aquele músculo novamente? O músculo que teve lesão, será que é o que você está me falando? Ó, se for sobre um músculo que teve lesão, eu fui lá, fiz meu alongamento e, cara, tive um estiramento, tive uma distensão. Vai ter que acompanhar com o seu médico, porque é através de exames que a gente sabe se dá realmente para tracionar ou não. Mas um alongamento de intensidade leve, normalmente a gente associa com esse tipo de lesão para ajudar na cicatrização, para não ficar um tecido todo enosado, tá? Mas isso dentro da fisioterapia. Agora, não, eu não tenho lesão, Mari, eu fiz alongamento de posterior, daqui quanto tempo eu posso fazer alongamento desse posterior de novo? Depende de quanto tempo você permaneceu no exercício, você ficou lá tentando segurar o seu pé, você ficou lá tracionando a sua fibra, vai depender de quanto tempo você ficou. Tanto que a pergunta anterior aqui, ó, Meliponário colocou aqui, né, que ele estava segurando 60 e 30 segundos, e aí ele diminuiu o tempo e diminuiu essa percepção de desconforto no dia seguinte, e ele viu mais resultados. Então, o que significa isso? Significa que a intensidade de permanência de tempo estava muito alta. Quando ele diminuiu, o músculo começou a responder. Gente, todos alongar, fazer com que esse músculo ganhe alongamento é um monte de botãozinho. É um monte de botãozinho. Eu preciso ver o tempo de permanência, eu preciso ver se eu estiver trabalhando numa intensidade de 7, por que os meus alunos fazem 5 minutos de alongamento por dia? Porque a gente trabalha numa intensidade mais alta. Eles não podem fazer mais do que 5 minutos de jeito nenhum, porque senão eles não vão ganhar. Percebe? Então, se eu aumento muito a intensidade de desconforto que eu tenho durante o alongamento, se eu aumento a quantidade de exercícios, trabalho um monte de exercício, são várias vezes eu puxando o mesmo grupo muscular. Então, tudo isso vai interferindo. Então, depende. Quanto tempo eu posso fazer alongamento de novo? Depende. Dentro do meu treinamento, a gente faz 5 por 2. Ou seja, a gente treina 5 dias e descansa 2. Nesses 5 dias, no meu treinamento, a gente não troca os grupos musculares, só que é tudo muito bem pensado, sim? Se você não entende muito de alongamento de grupo muscular, é melhor você fazer um dia sim, um dia não, e trocando os grupos musculares do que sobrecarregar no 5 por 2, que nem a gente faz no nosso, tá bom? Show de bola, meus amores. Deixa eu ver só mais uma perguntinha aqui. Tem vezes que sinto o quadril estalar
como se fosse o osso. Como melhorar isso? Show, Bruna. Ó, primeira coisa, os estalidos, né, que a gente chama, se ele não vem acompanhado de dor, tá tudo bem. Tem várias coisas que podem acontecer que fazem a nossa articulação estralar, né? Às vezes fazem os estalidos acontecerem. O que é importante? Sentiu dor? Aí eu vou procurar um médico para poder fazer exame para ver o que está acontecendo, se eu posso fazer um determinado movimento ou não. Agora, não sinto dor, é que incomoda o barulho e tudo mais. Tá tudo bem. Ah, mesmo assim incomoda? Vai procurar um médico. Sim? Show de bola, amores. Ó, a gente se vê hoje, então, às 18 horas. A gente tem outra live aqui. E hoje, às 18 horas, a gente vai falar, ó, galera, a gente vai falar sobre o segredo para ter chutes altos. Como é que a gente faz para fazer a nossa perna subir? É sobre isso que a gente vai falar hoje, às 18 horas. Eu vou mostrar ali algumas coisas para vocês. Quem quer chutar alto é uma live, né? Uma aula em formato de live muito importante, porque vai dar uma clareza muito grande de tudo que você precisa trabalhar. Show? Dito tudo isso, beijos para vocês, até mais tarde. Espero vocês.